Para qual concurso você deveria começar a estudar em 2023? Cargo de técnico do IBGE, que é um cargo efetivo, ou o cargo de agente administrativo da Polícia Federal? Lembrando que esses dois concursos exigem apenas o ensino médio completo e esses dois concursos, os seus respectivos órgãos já declararam positivamente que querem a abertura de um novo edital ainda em 2023. Então, nesse vídeo, eu vou tentar te ajudar a tirar essa terrível dúvida de qual concurso você deve investir nos estudos esse ano de 2023. E a propósito, eu deixei anotado aqui no meu caderno os 10 principais tópicos para te ajudar a escolher nesse vídeo qual concurso você vai começar a estudar. Ou é o IBGE ou a PF administrativa. Mas quais são esses tópicos que a gente vai trabalhar nesse vídeo? Primeiro, a gente vai falar sobre o último edital, depois, banca organizadora, jornada de trabalho, regime de trabalho, local de trabalho, matérias cobradas, redação, CNH, TAF e, por último, os salários. Então, fica ligado até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que esses 10 tópicos vão te auxiliar. E a propósito, se você já estuda ou pretende começar a estudar para esse próximo concurso de agente administrativo da Polícia Federal, eu vou te convidar a conhecer o nosso guia de estudos completo para esse próximo concurso da PF administrativa, onde você vai ter um material completo e totalmente atualizado para você ter uma preparação de excelência e conseguir ser aprovado ou aprovada nesse próximo concurso de agente administrativo. Para você ter acesso a esse material completo e totalmente atualizado com preço promocional, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você conferir. Primeiro tópico que a gente vai avaliar aqui é o último edital. O último edital de agente administrativo da Polícia Federal foi realizado em 2013, ou seja, esse ano completa-se 10 anos sem abertura de um novo edital. Já para o concurso de técnico do IBGE, que é um cargo efetivo, o último edital realizado foi em 2015, ou seja, é um edital muito mais recente. Mas, Eduardo, na sua opinião, qual edital pode vir primeiro caso algum desses seja aberto em 2023? Na minha opinião, vem primeiro o de agente administrativo da Polícia Federal. Por dois motivos, tá? Primeiro, porque ele faz muito tempo, 10 anos que não temos abertura de um novo edital. E segundo, porque o déficit de servidores é muito maior para o cargo de agente administrativo, ultrapassando os 5.000 cargos vagos. Mas, lembrando que essa daqui é minha opinião pessoal, tá bom? Pode ser que o IBGE saia primeiro, pode ser que não. Então, a gente vai ter que aguardar aí como que vai ser os trâmites, da realização em relação a esses próximos editais. O segundo ponto que a gente vai avaliar é em relação à banca organizadora. A última banca do concurso da PF administrativa foi a CESP-UNB, que atualmente é chamada de SEBRASP. Foram cobradas 120 questões no modelo certo ou errado. Já para o concurso do IBGE, foi a banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Foram cobradas 60 questões de múltipla escolha. Eduardo, mas na sua opinião, qual modelo de prova você acha mais difícil para poder ser aprovado ou no IBGE ou na PF administrativa? Na minha opinião, eu acho que não tem banca mais fácil e nem banca mais difícil. Depende muito do seu padrão de estudos, depende muito da sua estratégia, depende muito da sua metodologia. Obviamente que você montar o seu projeto de estudos em cima de uma determinada banca é muito importante para você criar muito mais habilidade em resolução de prova. Mas não existe essa questão, a SEBRASP é mais difícil, a FGV é mais fácil, é isso aqui. Não, eu acho que depende muito de como você tem desenrolado aí no seu padrão de estudos, principalmente realizando simulados. Na minha opinião, vai ser mantida, tá bom? Isso é uma opinião pessoal, vai ser mantida para a Polícia Federal a banca SEBRASP e a FGV para o IBGE. Então, quando você for montar o seu projeto de estudos, você sempre tem que estudar pela última banca organizadora. O terceiro tópico é em relação à jornada de trabalho. Tanto na Polícia Federal quanto no IBGE, você vai trabalhar 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Mas, Eduardo, pode acontecer de eles me chamarem para trabalhar depois do meu expediente ou fazer horas extras no sábado ou no domingo? Pode acontecer, mas tem que ser uma eventualidade muito grande. Geralmente, esses dois órgãos gostam de manter o seu padrão de trabalho, tá bom? Segunda a sexta-feira, 40 horas semanais. Lembrando que se porventura você venha fazer hora extra, você não vai receber um dinheiro, valor depositado na sua conta. Todas essas horas vai ficar no banco de horas para depois você poder utilizar. Mas geralmente, tá bom? No padrão, regra geral, é 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Próximo ponto, regime de trabalho.
tanto na Polícia Federal quanto no IBGE, você vai ser regido pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que diz o seguinte: depois de 3 anos de efetivo exercício, você vai conquistar a sua estabilidade dentro do seu cargo público, ou seja, você vai ser um servidor público efetivo, estatutário e vai ganhar a sua estabilidade. Então isso é muito bom, por quê? Porque você não vai ser naquele regime seletista, né, com a probabilidade, né, mesmo que seja remoto, mas tem uma probabilidade de você ser mandado embora, assim como no Banco do Brasil, nos Correios, na Petrobras, enfim, tá? Ah, Eduardo, mas esses outros concursos é muito, mas muito difícil de ser mandado embora. Eu sei, tá? É muito difícil para quem é seletista, né, dentro desses órgãos que eu mencionei aqui, ser demitido, mas existe a possibilidade. Mas aqui, quando você é um servidor público estatutário, essa probabilidade, né, que também pode acontecer, se reduz ao mínimo do mínimo. Então, na minha opinião, é uma das grandes vantagens você ser regido aí pela Lei 8.112 de 90. O próximo tópico tem relação ao local de trabalho. Lembrando que tanto na Polícia Federal quanto no IBGE, você vai ser um servidor público federal, ou seja, você pode trabalhar em qualquer região do país. Lembrando também que esses dois editais são regionalizados. Como assim, Eduardo? Por exemplo, suponhamos que eu vou concorrer às vagas de agente administrativo da Polícia Federal e quero a minha lotação, tá bom? Onde eu quero trabalhar aqui no estado de São Paulo. Então eu tenho que fazer a minha inscrição para o estado de São Paulo e concorrer às vagas do estado de São Paulo. Não tem como você querer trabalhar lá no Ceará e concorrer às vagas em São Paulo, tá bom? Cada estado, cada região vai concorrer às suas próprias vagas. Mas, Eduardo, tem como depois que eu for aprovado, passar um bom tempo, eu moro em São Paulo, só que eu quero pedir remoção lá para o Ceará? Tem como sim, dá para você fazer esse tipo de solicitação ou a própria administração pública te remover para outro estado, tá bom? Mas vai ficar esse assunto para outro vídeo. Mas em via de regra, tá bom? O local de trabalho vai ser naquele local onde você vai fazer a sua inscrição e concorrer às suas vagas. Lembrando que tudo isso é regionalizado. O próximo ponto para a gente avaliar é em relação às matérias cobradas. No último edital realizado em 2015 pelo IBGE, foram cobradas apenas 4 matérias: língua portuguesa, matemática, geografia e conhecimentos do IBGE. Ou seja, é um edital muito, mas muito enxuto em comparação com o da Polícia Federal, a área administrativa, que são cobrados mais ou menos de 11 a 12 disciplinas. Então lá você vai ter português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, constitucional, a gestão de pessoas, arquivologia, administração pública, dentre outras disciplinas. E é isso que me faz pensar que estudar para o cargo de agente administrativo da PF é muito mais vantajoso do que o IBGE. Mas, Eduardo, como assim? Não é mais fácil estudar para um edital muito mais enxuto, muito mais resumido, que nem esse do IBGE, que é só 4 disciplinas? Depende do seu ponto de vista. Por quê? Se você quiser continuar estudando para outros concursos públicos, eu acho que o arcabouço das matérias cobradas na PF administrativa vai te ajudar muito mais do que as matérias cobradas no IBGE. Então, por exemplo, se você pegar as matérias básicas, português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e atualidades que estão dentro do edital de agente administrativo, essas disciplinas você vai poder aplicar em praticamente 99,9% de qualquer concurso público. Então, a maioria das disciplinas que você estuda no edital de agente administrativo, você consegue reaproveitar em outras provas de concurso público, nas mais diversas áreas: carreira bancária, fiscal, tribunal, administrativa, policial. Isso já não acontece para o cargo de técnico do IBGE. A não ser pelas 2 disciplinas, né, que é português e matemática, né, que essas 2 matérias foram cobradas 35 questões, né? Então, eu acho muito bom também, por quê? Porque essas 2 matérias cobradas no IBGE, você consegue reaproveitar também em outras provas de concurso público. Inclusive, você estudando, presta atenção, você estudando as 2 disciplinas para a PF administrativa, que é português e raciocínio lógico matemático, você consegue reaproveitar também essas 2 matérias no concurso do IBGE. Então, para quem quer fazer novas provas a longo prazo, o cargo de agente administrativo é muito mais vantajoso do que o cargo do IBGE. Então, não adianta você falar assim: o cargo do IBGE só tem 4 matérias, o da PF tem 11, 12 disciplinas. Então, o da PF é muito mais difícil do que do IBGE. Não existe isso. Exige muita dedicação, independentemente da quantidade de disciplinas que você vem estudar daqui para frente. O 7º ponto é em relação à redação. Boas notícias para você que vai prestar o concurso do IBGE ou da Polícia Federal, área administrativa.
Se a gente se basear pelos últimos editais, não é exigido redação em ambas as provas, tá bom? Nem no IBGE, nem na PF administrativa. Mas, Eduardo, pode ser que nesses próximos editais venha exigindo redação? Pode ser que aconteça, mas não é certeza. Por isso que é muito importante você ir praticando redação. Eduardo, eu não gosto de redação, odeio redação, não sei estruturar uma redação. O que eu faço? Vai começando aos pouquinhos. Uma redação por semana, depois aumenta para 2, 3, 4. Vai praticando redação, até para você exigir um pouquinho mais de você também na parte de interpretação, de compreensão de texto, de leitura. Isso ajuda muito também nas outras disciplinas da sua prova. Então vai praticando aos pouquinhos para você não ser pego aí de calça riada, né? Caso venha sido cobrado aí nos próximos editais a redação. O 8º ponto é em relação à CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Nem para o cargo de técnico do IBGE, nem para o cargo de agente administrativo da PF, vieram exigindo nos últimos editais que você tenha a CNH. Lembrando que ambos os cargos, eles fazem trabalho tanto interno quanto externo, ok? Eduardo, mas e quando eles têm que se locomover para outra região, para outra cidade, para outro estado? Como que funciona se ele não tem CNH? Se o agente administrativo ou o técnico do IBGE não possuem CNH, aí vai ter que ir outro servidor dirigindo para eles se locomoverem até outra região. E é muito chato isso, né? Então, não vieram exigindo nesses últimos editais, mas é muito bacana que você tenha a sua CNH para você ficar independente das outras pessoas te levarem para outras regiões. Eduardo, pode ser que nesse próximo concurso venha exigindo CNH? Pode, pessoal. Por quê? Porque principalmente aqui para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal, faz mais de 10 anos, vai fazer, na verdade, 10 anos, que nós não temos abertura de um novo edital. Pode ser que venha exigindo, mas não é certeza. Creio eu que não vem exigindo, tá bom? Mas é muito bacana que você tenha a sua habilitação para você ficar independente dos outros servidores. O penúltimo ponto é em relação ao TAF, que é o Teste de Aptidão Físico. Para o cargo de técnico do IBGE, não exige que você tenha um teste físico para poder exercer as suas funções no IBGE, ok? Já para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal, existe uma dúvida muito grande entre os concurseiros. Eduardo, por que para escrivão, agente de polícia, papiloscopista, perito, delegado, precisa de TAF e para o cargo de agente administrativo da PF não precisa de TAF? Simples, porque esses cargos que eu mencionei agora são policiais. Eles precisam ter um teste de aptidão físico para poder exercer as suas funções. Já para o cargo de agente administrativo, você não precisa de TAF, porque você não vai ser um policial. Você vai trabalhar na área administrativa, ou seja, vai trabalhar na parte burocrática da Polícia Federal. Então, não é exigido para você o teste de aptidão físico, seja na Polícia Federal ou também para o cargo de técnico do IBGE. E o 10º ponto, que é um dos mais importantes para a nossa avaliação, é em relação aos salários. Vou resumir de uma forma geral aqui. Tanto para o cargo de técnico do IBGE quanto para o cargo de agente administrativo da PF, praticamente vocês vão receber a mesma coisa, por volta de R$ 5.000 a R$ 5.500 líquidos. Obviamente que podem haver variações, tá bom? Se você tiver uma pós-graduação, você vai receber um pouquinho a mais. Se você tiver uma função de confiança, você vai receber um pouquinho a mais. Agora nós tivemos recentemente um reajuste para os servidores públicos federais, tanto no seu vale alimentação de mais de R$ 200, quanto 9% de reajuste nos seus vencimentos, ou seja, para esses próximos concursos, você já vai receber um pouquinho a mais do que esses valores que eu acabei de falar nesse vídeo para você. Então, em relação à remuneração, praticamente no IBGE e na PF administrativa, você vai receber a mesma coisa. E eu quero agora que você deixe aqui embaixo nos comentários, depois dessa avaliação de 10 pontos importantes em relação ao IBGE e o agente administrativo da PF, qual desses concursos mais te atraiu? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. E se você quiser muito mais informações, dicas e muita estratégia de estudos para ambos os concursos, eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram, porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas para ambos os concursos. Para você me seguir no Instagram também é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Fechou? Então ótimos estudos para você, estamos sempre juntos, valeu, até mais!